Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, quinta-feira, dia 4 de abril de 2024. A partir de agora aqui no seu rádio tem o JD1 no ar, comigo Wesley Paiva, apresentando as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, Transformando Vidas. E vamos conferir os principais destaques de hoje. Destaques do dia. Brasil ultrapassa a marca de 1.020 mortes por dengue em 2024, um dos maiores números já registrados desde o início da série histórica no ano de 2000. Inscrições para a terceira edição da Corrida do Pantanal vão começar na próxima semana. Companhia Nacional de Abastecimento prevê aumento de 4% na produção de carnes de boi, frango e suína este ano. E 6 times brasileiros já estrearam na Libertadores, mas até agora nenhum venceu. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E agora vamos conferir como fica o tempo nesta quinta-feira. Do Clima Tempo Nacional, Luísa Cardoso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Nesta quinta-feira, uma nova frente fria e também uma área de baixa pressão devem ajudar a formação de nuvens carregadas sobre o Rio Grande do Sul. Então é neste local que a chuva deve acontecer com mais intensidade, principalmente nas áreas do sul do estado, onde as pancadas podem começar desde manhã e se prolongar até a noite. Serão fortes pancadas de chuva, inclusive o alerta até de temporais entre o sul gaúcho e a região do noroeste do estado. Já em Porto Alegre, o dia começa com muitas nuvens, tem chance de chuva a qualquer hora e essas pancadas também ocorrem de moderada a forte intensidade, mas o volume acumulado por enquanto é um pouco menor. As áreas do interior de Santa Catarina e também Florianópolis devem receber chuva a partir do período da tarde, assim como o extremo sudoeste da região do Paraná. Então, apenas o norte paranaense, as áreas também da metade norte de Santa Catarina, como o Vale do Itajaí, é que devem ter sol com pouca nebulosidade. Falando em áreas do sudeste, a maior parte da região ainda deve ter predomínio de sol. Então, na cidade de São Paulo não chove, por exemplo, o sol aparece com pouca nebulosidade. A região do Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, Presidente Prudente também no oeste paulista. Em áreas do norte do estado de São Paulo, ainda tem predomínio de sol, mas uma possibilidade de chuva no período da tarde de maneira muito fraca, passageira, não é nada muito significativo. Mesmíssima condição para as áreas do Triângulo Mineiro, a região de Belo Horizonte, Vitória no Espírito Santo. Apenas o nordeste de Minas é que deve ter muita nebulosidade desde o período da manhã e possibilidade de chuva entre amanhã, tarde e noite, então a qualquer hora do dia. Na região do norte de Minas, como Montes Claros e o noroeste também, próximo a Unai, deve ter pancadas fortes que podem vir acompanhadas de rajadas de vento de mais de 70 km por hora. São temporais esperados nessas áreas e também no Distrito Federal e a região do norte de Goiás. Chuva muito forte que pode acontecer em vários períodos do dia. Já em Mato Grosso, o dia começa com sol, tem aumento na nebulosidade. As pancadas de chuva devem ocorrer com força a partir do período da tarde, mais para o fim do dia mesmo, e ainda muito calor no período vespertino. Em Campo Grande, o sol ainda predomina. De novo, tem possibilidade de chuva à tarde, mas é de maneira muito fraca ainda. Não tem volumes acumulados expressivos previstos tanto para Campo Grande como para as áreas do sudeste do estado. E o extremo sudeste mesmo, que faz divisa com o estado de São Paulo e a região do Paraná, deve ter sol e poucas nuvens. No Nordeste, a condição é muito parecida ainda, as pancadas continuam muito fortes e podem começar pela manhã em áreas do Mato Piba, união dos 4 estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e a Bahia. Já a região do litoral de Sergipe e Alagoas tem chuva moderada prevista para o período da manhã, depois o tempo abre, e Salvador também pode ter pancadas fortes entre a manhã e à tarde. À noite para de chover. Esse mesmo padrão deve ser observado em áreas do norte do Brasil nesta quinta.
Temporais são esperados em áreas do norte do Amapá e a região do oeste do Amazonas. JD1 no ar. Agro. E agora aqui no JD1 no ar tem as principais cotações do mercado agropecuário, começando com o arroba do boi gordo, que hoje está cotado a R$ 210,50, arroba da vaca gorda cotado a R$ 192,50, o milho seco saca 60 quilos cotado a R$ 49,00 e a soja em grãos também saca 60 quilos cotado a R$ 112,00. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, quinta-feira. JD1 no ar. Notícias. A produção de carnes e ovos no Brasil deve crescer quase 4% neste ano. A estimativa é da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, que também prevê aumento das exportações brasileiras de proteína animal. A reportagem é de Nazibrum. A projeção inclui a produção de carnes bovina, suína e de frango. Segundo a estimativa da CONAB, o crescimento previsto este ano é de 3,9% em relação a 2023, podendo chegar a quase 31 milhões de toneladas. Só para a carne bovina, são 10 milhões de toneladas previstas, enquanto a carne de frango deve superar 15 milhões de toneladas. Para a carne suína, a projeção chega a 5 milhões de toneladas. Com isso, segundo a CONAB, as exportações brasileiras de carne devem crescer em torno de 6,5% este ano, chegando a quase 10 milhões de toneladas. O aumento da produção também garante o abastecimento interno do país e, segundo o presidente da CONAB, Edgar Preto, com melhores preços ao consumidor. É a sinalização de que o preço da carne vai continuar caindo para os consumidores. Nós já tivemos em 2023 a maior queda no preço da proteína. Segundo o IBGE, a queda ficou em 9,26%. Segundo a CONAB, um dos fatores que contribui para esse resultado é a queda nos preços dos insumos para alimentação animal. O levantamento da CONAB também aponta uma produção recorde de ovos no país, chegando a mais de 41 bilhões de unidades. Reportagem Nazibrum. Quer saber como duas letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi? As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí. Na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com. 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 A notícia no seu celular. E da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão no nosso portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Dados do painel de arboviroses do Ministério da Saúde, atualizado ontem, mostram que o Brasil ultrapassou a marca dos 1.020 óbitos por dengue em 2024, um dos maiores números já registrados desde o início da série histórica no ano 2000. Em relação ao mesmo período do ano passado, o Brasil tinha 388 mortes. Até então, o recorde de óbitos é de 2023, quando foram registradas 1.094 mortes pela doença ao longo do ano, número bem próximo dos 1.020 já atingidos neste ano. O número de casos também viu uma disparada, passando de cerca de 589 mil registrado nas primeiras 13 semanas de 2023 para mais de 2 milhões em 2024. Mato Grosso do Sul já tem mais de 4 mil casos de dengue notificados e 10 mortes, sendo um dos estados com tendência de aumento de casos de dengue no país. As inscrições para a terceira edição da Corrida do Pantanal vão começar na próxima semana, no dia 11 de abril. A prova, que acontece no Parque dos Poderes, em Campo Grande, será disputada no dia 22 de setembro desse ano. As inscrições serão liberadas em 3 lotes. A outra novidade é que a mudança do percurso da corrida de 7 km passará para 8 km. E mais detalhes sobre o percurso serão divulgados em uma data próxima da Corrida do Pantanal. E o Ministério da Defesa instituiu um grupo de trabalho para propor procedimentos necessários à prestação do serviço militar voluntário por mulheres.
O grupo de trabalho deverá propor um conjunto de providências para embasar a tomada de decisão e atender à participação voluntária de mulheres no processo de alistamento militar previsto para 2025, com a incorporação estimada para 2026 e anos subsequentes. Por enquanto, as mulheres podem entrar nas forças como militares apenas por meio de concurso público para oficial, sargento ou profissional com graduação. Os resultados obtidos por esse grupo de trabalho serão apresentados ao Ministério da Defesa como forma de documento preparatório para a tomada de decisão sobre o alistamento voluntário de mulheres no serviço militar. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E vamos ouvir agora aqui no JD1 no ar o informativo diário do Senar MS. O Portal de Educação à Distância é um espaço dedicado à formação e qualificação de homens e mulheres que atuam no campo. Através da modalidade online de ensino, é possível ampliar a oportunidade de levar conhecimento e inovação às atividades do agro, além de contribuir com o aumento de renda e qualidade de vida das propriedades rurais sul-mato-grossenses. Para facilitar o processo de aprendizado à distância, o aluno matriculado recebe acesso a materiais didáticos de diferentes formatos, como cartilhas, videoaulas e apostilas, onde pode participar de grupos de conhecimento e muito mais. Todas as informações você confere em ead.senarms.org.br. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Senador pede à Polícia Federal que investigue as declarações do dono do Botafogo sobre manipulação de partidas do Brasileirão do ano passado. Quem tem os detalhes é a repórter Marlúcia Ribeiro. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, pediu à Polícia Federal que investigue as declarações do dono do Botafogo, John Textor, sobre a manipulação de partidas do Brasileirão 2023. Ao revelar supostos pedidos de propinas envolvendo os jogadores do São Paulo na goleada sofrida pela equipe por 5-0, Textor citou um possível favorecimento do Palmeiras, atual bicampeão nacional. Sem apresentar provas, o empresário norte-americano acabou denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Na avaliação do parlamentar, a CPI das apostas esportivas no Senado, que irá investigar a manipulação dos resultados nos jogos de futebol, deve ser instalada imediatamente e iniciar os trabalhos o quanto antes. Para ele, as denúncias devem ser apuradas, pois geram danos maiores e efeitos negativos ao futebol. Isso aí vai cada dia se tornando notícia. Daqui a pouco ninguém vai para o estádio, ninguém leva torcedor familiar no estádio mais. Simplesmente o futebol perde a credibilidade. Então nós, legisladores, temos a obrigação, a meu ver, de entrarmos nessa ferida, nesse vespeiro e exigirmos da Polícia Federal providências. JD1 no ar. Esporte. E agora o repórter esportivo Dininho Almeida tem as últimas notícias do futebol. Copa Libertadores da América. 6 brasileiros já estrearam na Copa Libertadores da América e até agora nenhuma vitória. E 3 entraram em campo nesta quarta-feira. O Palmeiras conseguiu arrancar um empate com o San Lorenzo 1-1 na Argentina, resultado que de certa forma agradou aí o técnico Abel Ferreira, já que colocou em campo um time que não está acostumado a jogar junto. O Fluminense, atual campeão, também empatou em 1-1 com o Alianza Lima no Peru. E o Botafogo, que preocupou ainda mais o seu torcedor, perdeu em casa por 3-1 para o Júnior Barranquilla. E hoje à noite tem mais brasileiros em campo. O Atlético Mineiro enfrenta o Caracas na Venezuela a partir das 18 horas, horário de Mato Grosso do Sul, no Estádio Olímpico da UCV. O Atlético chega para a estreia em meio às finais do Campeonato Mineiro. Empatou com o Cruzeiro no primeiro jogo na Arena MRV, na estreia de Gabriel Milito. No próximo domingo tem um jogo decisivo contra o rival. A equipe mineira oscilou muito durante esse primeiro trimestre e trocou de treinador. Felipão deixou o time para a chegada do argentino. O Caracas não vive um bom momento no campeonato venezuelano. Está em 11º lugar e há 8 jogos sem vitórias. Perdeu na última rodada por 2-0 para o Inter Barinas. Por conta da fase ruim, o time demitiu o treinador Leonardo Gonzalez e contratou Henry Meléndez. O novo técnico teve apenas 3 dias de trabalho antes do jogo desta quinta-feira.
O provável time do Atlético deve ser Everson, Fux, Gemerson e Lemos, Alisson, Bataglia, Igor Gomes, Zaratio e Arana, Paulinho e Hulk. Já a equipe do Henry Melendes do Caracas deve vir com Vilmar Ferines, Luiz Casiani, Hubert Quijada, Francisco Lamantia, René Rivas, Brian Ortega, Vicente Rodrigues, Ender Enchenique e Richard Figueroa, Evedwin Pernia e Jason Mena. No outro jogo com o brasileiro, o São Paulo enfrenta o Talheres a partir das 20 horas, horário de Mato Grosso do Sul, pela fase de grupos da Libertadores, no estádio Mário Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina. O São Paulo foi eliminado para o Novo Horizontino nas quartas de final do Campeonato Paulista e não entra em campo desde o dia 17 de março. O tricolor agora mira a volta à Libertadores depois de 3 anos, longe da principal competição continental. A principal novidade da equipe, comandada pelo técnico Thiago Carpini, deve ser a entrada de James Rodrigues entre os titulares. O Talheres, adversário do São Paulo, nesta quinta está em boa fase. O time argentino é o vice-líder do campeonato argentino, com 22 pontos, apenas 2 atrás do Argentino Júnior, que tem 24. A provável escalação do Talheres seria Herrera, Benavides, Catalã, Rodrigues e Navarro, Ortigosa, Portilha e Portillo, Bota, Girotti e Sousa. Já o São Paulo do Thiago Carpini deve vir com Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Wellington, Pablo Maia e Alisson, Wellington Rato, Rames Rodrigues, Lucas e André Silva. Além de São Paulo e Atlético Mineiro, entra em campo Rosário Central, enfrentando o Peñarol. O Liverpool do Uruguai enfrenta o Independente Del Valle e o Palestino enfrenta o Bolívar. Copa Sul-Americana, jogos de ontem. Raio Zuliano 0, Danúbio 2, Cuiabá 1, Lanús 1. Nacional Potosí 0, Boca Juniors 0. Esportivo Trinidense 0, Fortaleza 2. Bragantino 1, Coquimbo Unido 0. Aliança Petroleira 0, União La Calera 1. Nos jogos de hoje, Deportivo Garcilaso enfrenta o Metropolitanos. Esportivo Luquenho enfrenta o Racing. Universidade de Quito enfrenta o Cruzeiro. O Always Red enfrenta o Independente Medellín e o Real Tomayapo enfrenta o Delfim. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. Está passando pelas comissões da Câmara a proposta que define regras para a aposentadoria de servidor público com deficiência. Os detalhes na reportagem de Paula Moraes. A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara aprovou uma proposta que define regras para a aposentadoria do servidor público com deficiência. As normas se aplicam a servidores públicos da União, a juízes federais e a membros da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público da União. O projeto define o servidor público com deficiência como aquele que ocupa cargo efetivo na administração pública federal e possui impedimentos físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais de longo prazo que dificultem a plena participação na sociedade. O texto aprovado assegura a aposentadoria voluntária do servidor com deficiência que comprovar no mínimo 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo em que se dará o afastamento, considerando-se as seguintes condições: pessoa com deficiência grave aos 25 anos de contribuição e 55 anos de idade se homem e 20 anos de contribuição e 50 anos de idade se mulher. Deficiência moderada para homens, 29 anos de contribuição e 57 de idade, e mulheres, 24 e 52 anos, respectivamente. Deficiência leve, 33 anos de contribuição e 60 de idade para homens e 28 e 55 para mulheres. E, independentemente do grau de deficiência, aos 60 anos de idade se homem e 55 anos de idade se mulher, desde que possua pelo menos 15 anos de contribuição com comprovada deficiência no período. A proposta estabelece ainda que a contagem de tempo de contribuição na condição de servidor com deficiência deverá ser comprovada conforme regulamento a ser editado pelo Executivo. Servidores que adquirirem deficiência ou tiverem o grau alterado após entrar no serviço público terão os parâmetros proporcionalmente ajustados, considerando os anos com e sem deficiência.
Pelo projeto, no cálculo da aposentadoria do servidor com deficiência, será utilizada a média simples dos 80% maiores salários de contribuição, atualizados monetariamente e limitados ao valor máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, hoje R$ 7.786,02. A relatora da medida na Comissão de Previdência, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, ressaltou que o texto vem regulamentar uma necessidade já prevista na Constituição Federal. Era uma obrigação constitucional que o governo nunca apresentou. Passaram-se, imagina, da Constituinte desde 88, nenhum projeto foi apresentado. O senador Paulo Paim apresentou um projeto, esse projeto foi votado no Senado, veio para cá. Outros projetos, o deputado Ricardo e outros projetos foram acoplados, anexados a esse projeto. E hoje, enfim, aqui na Comissão de Previdência, que é a comissão de trata da matéria, nós conseguimos aprovar o nosso relatório. A avaliação biopsicossocial para constatar a deficiência deverá considerar, de acordo com o texto, impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, limitações no desempenho de atividades e restrições de participação. O projeto, que define regras para a aposentadoria do servidor público com deficiência, ainda precisa ser analisado pelas comissões de Finanças e Tributação, de Constituição e Justiça e pelo plenário. De Brasília, Paula Moraes. Projeto que dispensa americanos, canadenses e australianos da exigência de visto para entrar no Brasil pode ser votado pelo plenário, caso o governo não cumpra acordo sobre a nova data de início da exigência da formalidade. Repórter Antônio Vital. Está na pauta de votação do plenário da Câmara projeto de decreto legislativo que revoga a exigência de visto de entrada no Brasil para os turistas dos Estados Unidos, do Canadá e da Austrália. O projeto revoga decreto do governo Lula que retomou a necessidade do visto com base no princípio da reciprocidade, já que esses países exigem visto de entrada para brasileiros. Os vistos tinham sido dispensados em 2019, no governo Bolsonaro. No ano passado, a dispensa foi revogada e o visto passaria a ser exigido a partir de 10 de janeiro, com o argumento de que o Brasil apenas exige desses países o que esses países exigem dos brasileiros. E em dezembro do ano passado, o projeto que acaba com a exigência, assinado por 9 deputados da oposição, ganhou regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente em plenário sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Desde então, entrou na pauta de votações 2 vezes, e nas 2 vezes foi retirado o pedido do governo, em troca do adiamento da exigência dos vistos. Em dezembro, o governo concordou em adiar a exigência dos vistos de 10 de janeiro para 10 de julho. No início de janeiro, porém, decreto do governo estabeleceu como data para a exigência do visto 10 de abril, o que fez com que o projeto reentrasse novamente na pauta de votações. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, um dos autores da proposta, disse que o governo não cumpriu o combinado e a exigência de visto prejudica o turismo nacional. A política da reciprocidade ela é antiga e necessária na diplomacia. Acontece que há outro princípio que está acima do da reciprocidade, que é a defesa do interesse nacional. O estado das Alagoas, que é um estado que recebe poucos turistas estrangeiros como os demais do Brasil, será prejudicado ainda mais com essa exigência de visto, porque o turista americano, canadense, australiano, estes turistas vão preferir outros países menos burocráticos. A votação do projeto foi novamente adiada depois que o governo se comprometeu a prorrogar a exigência dos vistos para 10 de abril de 2025 e não mais 10 de abril de 2024. Para o deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, o princípio da reciprocidade na exigência de vistos é caso de soberania nacional. Não há sentido algum que o Brasil abra mão deste princípio consagrado no direito internacional. Por quê? Se o brasileiro, para entrar nestes países, precisa de visto, porque estes cidadãos destes países, para ingressar no nosso território, há um custo baixíssimo, não se obrigue, portanto, que eles tenham a necessidade de visto. Depois da apresentação do projeto que suspende a exigência dos vistos, o Japão, um dos países que também seriam beneficiados pelo fim da exigência, de acordo com o texto original, dispensou a necessidade de vistos para brasileiros. Deputados da oposição defendem que o projeto que dispensa os vistos seja votado antes de 10 de abril, caso o governo não cumpra o acordo de adiar a medida. De Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o JD no ar de hoje, quinta-feira, dia 4 de abril de 2024. Com a apresentação de Wesley Paiva, o JD no ar é uma iniciativa do JD Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jdonoticias.com. Uma excelente quinta a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.